interwebs, ainda com a garganta meio bosta, eu sou o Lucas Braga, sejam muito bem-vindos ao Inside the Field. Tá aí um dos motivos pelo qual não tivemos podcast semana passada, mas estamos novamente aqui reunidos junto com o meu irmãozinho, o Sr. Bruno Braga. É nóis, estamos aí em várias doideiras que houve nessa semana na NFL. Exato. Recado rápido que semana passada a gente não teve episódio por vários motivozinhos que foram se juntando e culminou em não ter episódio. Desculpe primeiramente. Segundamente, nós dois, eu e o Bruno, estávamos extremamente gripados e eu estava sem voz. Então foi uma negação conseguir gravar dessa forma. Então, e aí a gente viu, vamos passar o draft aí, vamos ter bastante conteúdo, né, pra falar. E que nem o Bruno disse aí, mano, bastante loucuras, não é mesmo? Sobre a falta de podcast semana passada, como dizia o grande filósofo Justin Bieber, desculpa. Nossa senhora. Galerinha, antes da gente partir para o tema, esse tema maravilhoso, lindo de bonito que vocês já viram aí, essa semana teve, mais precisamente domingão, vulgo dia 28/4, teve a primeira rodada da FEFASP, o campeonato aqui de São Paulo, Flag Football. Mano, a gente vai fazer ainda um episódio explicando o Flag Football aqui, que é aquela categoria mais em conta, digamos assim, no futebol americano, que o meu time, o Interlagos Sharks, participa, e a gente achou legal de comentar aqui rapidinho, e aí a gente sempre vai fazer no começo dos programas agora, nos episódios, falando rapidinho da FEFASP. Domingão agora a gente teve Black Panthers contra Royals, 25-0 pro Black Panthers. Depois a gente teve Sharks e Storms. Infelizmente a gente perdeu, mas foi um puta jogão. Vou deixar aqui um salve especial pra galera do Storm, que a galera muito gente boa, veio trocar ideia com a gente depois no final do jogo. Mano, 9-7, cara. Apertadíssimo, jogaço. Depois tivemos Broken Stones contra os Abutres, 12-6 para o Broken Stones. E fechando a primeira rodada da FEFASP, Portuguesa e Greens, 27-2 para a Portuguesa. Com esses resultados, a Portuguesa fica em primeiro da Divisão Sul, os Storms em segundo, os Sharks em sexto e o Greens em sétimo. Os outros times estão aí na metade da tabela, estão zerados ainda porque ainda não tiveram jogos. Da outra divisão, a divisão norte, ficamos com Black Panthers em primeiro, Broken Stones em segundo, o Abutres em sexto e o Royals em sétimo. Aí fica o convite, se você quer ir lá assistir os jogos, acompanhar os jogos, dar essa moral pro campeonato que tá crescendo aí, semana que vem, dia 5, sabadão, a segunda rodada lá no Centro Esportivo Antônio Marcuzzi, em Jundiaí. A gente vai deixar no post aí as redes sociais da FEFASP, que sempre tem essas informações lá. Sabadão temos Portuguesa e Cannibals. Segundo jogo da Portuguesa é a estreia do Cannibals. Depois, jogo de estreantes, Marginals e Soldiers. Depois, Cerberus e Bears. E fechando a segunda rodada da FEFASP, temos Abutres e Guardians. Então, galera, por que a gente está fazendo aí esse jabazex pro campeonato? Não é só por particularmente, né, pessoalmente participar, e sim para tentar divulgar também mais a cultura do FA aqui no Brasil. Esses times que estão se esforçando, a galera tá indo, e é muito louco ver, mano. A atmosfera é uma atmosfera bem bacana de uma união, saca? De todos os times buscando um objetivo em comum, e é bem bacana, mano. Não esquece aí de curtir e se inscrever nas redes sociais da FEFASP, que tá aí no post. Aproveitando o gancho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, mano. A gente tá com aquele objetivo de 100 inscritos até a volta da NFL. Não é mesmo, Bruninho? Exatamente. Eu já quase dormiu aí o menino Bruno enquanto a gente tava falando sobre... Eu tava falando sobre a FEFASP. Mas vamos fazê-lo acordado neste momento, porque como você viu aí, esse é o primeiro episódio do draft. A gente resolveu dar uma divididinha aí entre dois EPs, porque, mano, tem muita coisa pra falar. Foi um draft bem bacana e até um tanto quanto polêmico, não é mesmo? Pois é, tivemos doideiras absurdas, principalmente de um timezinho aí específico.
Algumas coisas foram nada além do esperado, né? Como o primeiro pick que a gente já fala já. Mas tiveram certas burradas aí que, meu amigo... Certas Joe grudadas que, né, é foda, né, mano? Antes fossem, né? Vamos fazer o seguinte, para explicar para vocês não se perderem. A gente separou aqui, mais precisamente o senhor Bruno, a ordem dos 10 primeiros, das 10 primeiras escolhas. Mas, como todos os times tiveram 1 milhão de escolhas, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir essa ordem das 10 primeiras, mas quando a gente falar de um time, a gente já vai falar das principais escolhas dele. Eu acho que se ficou meio confuso, agora que a gente vai começar a falar, você vai entender. Porque começamos com o Arizona Cardinals, com a sua first pick aí, que eles tentaram jogar uma bomba de fumaça, fizeram uma gracinha no Twitter, mas fechou com Kyler Murray, QB de Oklahoma, né? Pois é, vencedor do Heisman, né? Mostrou ser um cara clutch, um bom passador em profundidade, lança bem movimento também, porém tem pouca experiência, né, velho? Só jogou uma temporada como titular, precisa de uma experiência maior em diversidade de jogos, assim, e às vezes força passes em um recebedor que está dobrado, o que dificulta muito, né? Ele desafia uma marcação dobrada e não mostrou ser um bom passador para o meio do campo, tem uma certa dificuldade em rotas slants e etc. O Cardinals define aí provavelmente seu futuro franchise quarterback, talvez. O Kingsbury, o novo coach, já vinha falado que queria jogar com ele para usar os esquemas dele que ele vinha no college, né? Vai ser a estreia dele como head coach também na NFL. Então veremos, assim, em termos de prospecto, o Kyler Murray não é um cara digno, digamos assim, de uma first pick, de first round com certeza, mas first pick não. Mas como já era um queridinho aí do técnico, não tinha nem como fugir, basicamente. Mano, tipo, basicamente a escolha dele foi, tipo, aquele... Ele já tava de esqueminha com o head coach aí. Assim, quando o cara começou a falar já que, puta, como eu gostaria de ter o Kyler Murray. E, porra, o maluco era first pick, saca? Era, tipo, quase impossível esse rolê não ter sido fechado. E não, o Bruno falou, mano, ser o first do draft é pesado, tá ligado? Eu acho que um disclaimer que a gente deveria ter feito antes de começar a debater aqui, que eu acho que é importante, que é assim, o draft, ele não significa nada, vamos ser bem sinceros, pelo menos essa é a minha visão. Tipo assim, às vezes você pega um jogador aí de first pick que o cara comia cusa e fazia chover no college, chega na NFL, mano, o buraco é muito mais embaixo e o maluco não faz nada. A gente tem vários exemplos aí de, inclusive, quarterback saindo aí em first pick de draft e, mano, não desenrolar, não desenvolver, não fazer nada. E ao mesmo tempo não significa também que se o cara é uma escolha de rodadas bem lá pra baixo, não significa que ele vai ser um bosta, né? Então, assim, uma interrogação bem grande, saca? Por isso que são prospectos. Mas, voltando ao Kyler Murray, sim, sem sombra de dúvidas, ele não ia ser first pick. E eu acho que se o Cardinals não tivesse tão desesperado assim por ele. Mas também eu acho que ele não passaria muito ali da 11ª, não. Vai ser interessante ver ele jogando, porque também já vem aí de uma... O cara foi draftado também pela MLB, né, que é a liga de beisebol, e entra aí pra história por ser o primeiro cara, né, draftado pelas duas aí e tal. Teve muita gente que questionou a altura dele, né, e esses passes aí em meio de campo, que geralmente são muito usados aí em rotas de tight ends, por exemplo, e tal. Mas, sendo sincero, eu não gastaria essa primeira escolha no Kyler Murray. Não que ele não mereça uma escolha alta, mas não tão alta assim. E, como a gente falou, já como a gente tá falando de Arizona, vamos falar que no round 2 eles tiveram a pick 33, vindo de New Orleans, que eles trocaram. Escolheram o Byron Murphy, cornerback de Washington. Trouxeram Andy Elizabeth, um wide receiver da Humans, e Zach Allen, defensive end do Boston College. Então dá pra ver, mano, que o Arizona, ele procurou diversidades de posições aí, né, mano? Trouxe um alvo a mais aí pro Kyler Murray, reforçou a sua defesa. Então, assim, é um time que realmente tá vindo pra se reestruturar nessa temporada. Sim, o Byron Murphy, ele foi treinado a manter a visão no quarterback durante as jogadas, eventualmente não caindo em play action, né? Ele fez grandes plays em 31% de passes que viam em sua direção em 2 anos. Jogou poucos jogos, só 20 em sua carreira, e não tem um trabalho de pass
muito bom e precisa se adaptar a mudanças de rotas de wide receivers, ele não é tão rápido. E é basicamente um cara que tá plantado, deu o snap, ele faz a leitura e vai. Não demonstrou ser muito adaptável durante as jogadas, caso elas não sejam diretamente onde ele está. O Andy Isabella é perigoso com passes em profundidade, é capaz de reacelerar, entre aspas, bem rápido, depois de uma parada, um fake ou algo assim. Porém não tem muita experiência com cornerbacks velozes como os da NFL, né? Pode sofrer um pouco com isso e tem uma capacidade de recepção meio limitada devido à sua altura. E o Zach Allen é um cara forte, com uma capacidade de leitura bem rápida, teve estatísticas de tackles para perdas com 2 dígitos por 3 temporadas, porém tem dificuldades em mudar a direção de um tackle, tem braços relativamente curtos e cai muito fácil em ameaçadas do ataque, o que ocasionam em muitos offsides marcados em cima dele. É assim, que fica nítido com esses dados que o Bruno passa é que o Cardinals, ele tá apostando bastante nos números dos jogadores, mas de jogadores que têm características, principalmente características físicas, não tão marcantes para as posições dele, né? Por exemplo, o Kyler Murray é baixinho, o Andy Isabella é baixinho, relativamente baixinho para o wide receiver, e que nem o Bruno falou, um defensive end com um bracinho de Horácio, né, é meio complicado. Mas os caras se mostraram aí, digamos que numericamente impressionantes, e isso que fez os Cardinals gastarem essas picks neles, né? Dando sequência, tivemos a segunda escolha geral para San Francisco 49ers, e aí eles levam um talentaço gigante da defesa, senhor Nick Bosa, do Ohio State. Aí é um cara que, mano, não tem dúvida nenhuma que ele seria aí, velho. Eu acho que falar que ele não sairia entre as 3 primeiras picks ia ser, não é nem um pouco de exagero, né? Sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores da classe como um todo, assim, não só defensivos, mesmo porque é uma classe defensiva. Um excelente pass rusher. Ele, em termos de prospecto, seria um digno de um first pick, assim. É uma excelente adição aos 49ers, que agora tem uma trinca de pass rush excelente, né? Que já tinham o DeForest Buckner, receberam o Dee Ford na free agency e agora trazem o Nick Bosa também. Então, assim, fortalece a defesa, principalmente em pass rush, de uma maneira bem cabulosa. Cara, eu acho que o 49ers trazendo o Dee Ford, eu tenho a impressão que isso daí foi caso pensado, já que eles já iam fechar com o Nick Bosa, sabe? Aí você traz aquele cara que já tem uma experiência pra jogar junto com um moleque que tá voando. Então, assim, pra fazer aquela linha defensiva matadora mesmo, saca? Quando você tem uma secundária, digamos assim, não tão forte, mais uma linha defensiva, tipo, aquela que morde mesmo o QB, velho, você consegue fazer um estrago defensivamente falando, né? E o 49ers aí vem com escolhas bem pensadas, principalmente pensando na volta do Jimmy Garoppolo, trazendo aí nas suas outras escolhas, Dimo Samuel, wide receiver de South Carolina, e o Jalen Hurd, também wide receiver. Então, assim, os caras estão pensando não só na defesa. Eles pensaram assim, Garoppolo é o nosso franchise quarterback. Vamos dar arma pro menino e vamos trazer uns meninos bons aqui pra fechar esse rolê, né? Pois é, o Samuel é um cara com mãos firmes. Dá uma firmeza aí nas recepções. Fora que ele é wide receiver, mas tem um estilo de running back, né? De correr pra cima, estando com a bola. De ter essa visão de não só ganhar jardas e fazer uma rota, mas de ir o mais longe que puder. O que também é um ponto fraco, de certa forma, e tem alguma dificuldade em ser mais versátil, em correr rotas. Tem o problema também de selecionar bastante, o que não pode ser um problema mais na vida do 49ers, né, pelo amor de Deus. E o Jalen Hurd, ele tem atributos físicos que melhoram a sua capacidade de correr rotas, também é bem flexível em correr com a bola e se portar como running back, e costuma ganhar jardas após a recepção. Mas tem uma route tree meio limitada e provavelmente vai ter muita dificuldade com press coverage, que para quem não sabe é uma tática defensiva que tenta zoar a rota de um wide receiver, dando uma atrasada nela, forçando o wide receiver a correr de uma maneira diferente da rota, fazendo com que a sincronia do quarterback com aquela rota fique atrasada também,
demandando mais tempo para ele ficar na pocket, que facilita para o pass rush chegar nele. Então é um cara que vai ter que se adaptar muito rápido ao estilo que essas marcações mais intensas da NFL jogam. Exato. Assim, esse é um problema, né? Geralmente, tipo, como o Bruno falou que são 2 wide receivers, tem essa característica de ganhar jardas depois da recepção, acabam sofrendo com lesões, que nem ele falou do caso do Samuel. E é uma característica de jogadores desse nível, né? Porque o cara ali recebe... assim, você vê que tem muitos wide receivers hoje na NFL que quando eles conseguem aquele catch firme, eles começam a fazer a rota correrem mais ainda depois disso, mas fogem bastante dos contatos. Pra quê? Pra preservar mais a parte da saúde. Jogadores assim que vão pro pau mesmo pra, tipo... Meu irmão, ganhei 10 jardas aqui de recepção, vou ganhar mais 10 correndo, tendem a se lesionar mais. Mas são jogadores importantíssimos nesse sentido de ganho de campo. Porque você sabe, mano, o QB ele não vai gastar tanto braço pra achar o cara tão longe e o cara mesmo assim vai retornar com um ótimo ganho de jardas, né? Dando sequência, New York Jets traz na sua terceira escolha, na sua primeira escolha, mas na terceira posição, outro monstro aí que com certeza não sairia tão tarde, Quinnen Williams, defensive tackle de Alabama. Cara, é outro assim, junto com o Nick Bosa, era o principal prospecto da classe como um todo. É assim, jogador praticamente pronto, titular, certeza assim para começar. É o cara que sabe ponderar a força e o controle necessário quando está contra 2 jogadores ao mesmo tempo. É um grande playmaker, é bom em redirecionar um bloco para conseguir abrir espaço e chegar no quarterback, mas que pode ter alguns problemas com os guards da NFL pela sua falta de envergadura e por não possuir bons traços físicos também. Porém, acho que nessas últimas coisas é mais questão de adaptação e, cara, tipo, é um jogador muito pronto e é uma arma muito foda adicionada a essa defesa do Jets. Eu acho que quando os caras vêm, assim, nesse caso, tanto ele quanto o Bosa, que chegam já bem preparados, acaba acontecendo que essa adaptação ao time é bem escalonada, saca? Dão uma penada no começo do campeonato, que aí tem muita gente que fala: nossa, mas pra que existe a Pre-Season? Com aqueles 3, são 3 ou 4 jogos que cada time faz, se não me engano, né? Ah, não vale de nada, puta que pariu. Mano, vale justamente pra isso, pra colocar os caras no clima, pra você testar todo o seu practice squad, tá ligado? Então, esses caras, muitos deles aí, e eu arrisco a dizer já que tanto Bosa quanto Williams, dentro da Pre-Season já vão se encaixar e já vão entrar a milhão e prontos para serem titulares na temporada regular. Completando aí, os Jets trouxeram também, tudo na rodada 3, na pick 68, Jashai Polite, linebacker da Flórida, mostrando mais reforço nessa defesa. E, escolha 92, o Chuma Edoga, caralho, um offensive tackle da USC, mostrando aí, vamos proteger o nosso queridinho quarterback. Novinho, mas que não pode tomar mais tanta porrada quanto tomou ano passado, né? Pois é, o Polite é um bom pass rusher, que é uma boa explosão em direto ao quarterback. Pareceu ser um jogador bem regular, apesar de ter alguns problemas com jogadores que dão um tackle, que tem um grip muito forte, né, que seguram muito forte. Fora algumas dificuldades de redirecionamento também. E o Edoga, um cara com pés rápidos, com braços longos, o que dá uma boa facilitada se tratando de um jogador de linha ofensiva, porém é bem inconsistente na sua base pré-snap e falta um pouco de fundamentos aí, é um jogador bem cru ainda. O comentário que você fez do Polite aí é um problema que a gente acaba vendo bastante na posição do linebacker, que é esses caras que, vamos dizer assim, eles se grudam muito à marcação deles, saca? Então, assim, que nem o Bruno falou, às vezes esse cara vai marcar um tight end, aí o tight end simplesmente sai pra justamente, tem jogadas no ataque que o tight end ele sai da linha, né? Que você pensa, puta, ele vai fazer rota, mas na verdade ele só sai pra tirar
um cara da defesa do jogo, por exemplo, um linebacker. Aí ele cata o linebacker e trava aí. Eu acho que eu vejo um pouco desse problema de muitos linebackers que vêm do college direto pra NFL pra ir com isso. Tipo assim, porra, o linebacker viu que a rota não vai ser no tight end, sei lá, já tá lá do outro lado do campo, mas o cara não consegue se desvencilhar dessa marcação do tight end, ou do guard, ou do raio que for, até mudar toda a direção. Isso é um problema. Chegamos agora na quarta escolha geral, aquele time lá que tinha coisa, pique alta pra caralho na primeira rodada, mas temos muitas coisas questionáveis, Oakland Raiders, né? O foda é que, mano, quando você tem John Gruden, você já sabe que vem coisa por aí, não é mesmo? Na primeira rodada, pique número 4, eles escolhem Clelin Ferrell, defensive end da Clemson. Cara, foi engraçado porque todo mundo tava esperando, considerando os picks que já tinham sido feitos, o Josh Allen, né, que foi escolhido depois para Jacksonville, se não me engano, que é um cara que se encaixaria muito no estilo do Gruden, ser rápido e tudo mais. E aí quando falou o Clelin Ferrell, todo mundo tem até o print famoso da reação do torcedor do Raiders, tava lá olhando tipo, quem? What the hell, né? Totalmente. Tipo, é um cara que manja de fazer tackles for loss, sabe zoar as rotas dos tight ends, jogaria bem em press coverage, mas é meio limitado em mudança de direção, estando em velocidade e não se sustenta bem quando é necessária a explosão. Então, assim, estranho, se tratando do estilo do Gruden, mas vai saber, né? Os caras tiraram os olheiros uma semana antes, chamaram todo mundo de volta uma semana antes do draft, e vai saber o que tinha nesse board aí que os caras decidiram. Não, assim, o Clelin Ferrell, ele é um mau jogador? Ele é... Não é. Mas você tá falando de defense end. E você tinha Josh Allen ali pra ser escolhido, tá ligado? Quando você coloca os dois, um do lado do outro, é nítido a diferença de quem é o melhor. Mas como o Bruno falou, velho, o Raiders trouxe pra casa os olheiros uma semana antes. Então, assim, talvez os caras fizeram certas anotações, viram certas coisas no Ferrell que falou, mano, encaixa muito melhor no nosso jogo. Mas foi uma das loucuras aí, não loucuras, mas improbabilidades que Joe... Principalmente porque os olheiros, eles não têm acesso ao board final, tá ligado? Então a chance do Gruden ter tacado foda do que ele quis é bem alta. Que, mano, basicamente quando você dá um contrato de 10 anos para um head coach, é basicamente você assinar, faz o que você quer, né? Depois, ainda na primeira rodada, eles tiveram a escolha 24 vindo de Chicago e a 27 vindo de Dallas. Eles escolhem Josh Jacobs, um running back de Alabama, e o Jonathan Abram, um safety Mississippi State. E aí começa de novo esses poréns que você fala assim, cara, você tem 3 escolhas de primeira rodada e você não escolheu nenhum jogador digno de pontuar, sabe? Que você fala assim, caralho, isso daí foi uma escolha de first round, tá ligado? Foi bem bizarro. O Jacobs é um running back que força bastante, é bem decisivo e consegue controlar a bola como recebedor, porém não consegue se sustentar em corridas muito longas, né? E não consegue criar aquela indecisão na defesa inimiga quando corre, principalmente em campo aberto. E o Abram... é o famoso tratorzinho, né? Tratorzinho que, mano, abaixa a cabeça e vai. E o Abram, ele consegue atuar como um linebacker extra, tem tamanho e força para bater de frente com tight ends, porém, por ser um cara de muita velocidade e intensidade, como o Gruden gosta, às vezes acaba fazendo com que ele erre tackles e fazendo um cosplay de Marcus Williams contra o Vikings. Então é perigoso aí. Então, esses jogadores não é que não são jogadores bons, saca? Mas não são jogadores de first round. São jogadores que sairiam bem mais pra trás lá. E não são jogadores, digamos que, dignos, assim, de nota pra primeira rodada. Então é meio estranho, assim. Ninguém entende a cabeça do John Gruden. E aí, mais um ponto aqui, mais um trade que a gente viu, vindo na escolha 40 da segunda rodada, de uma troca aí com o Buffalo, eles trazem
Trevon Miller, um cornerback da Clemson. Então, digamos aí que nosso querido Grudão pegou uma pecinha de cada setor ali, quase, né, velho? Esse Trevon Mullen, eu só sei que ele é o estilo Gruden, ser rápido e intenso, apesar de ser inconsistente para um caralho, foi muito assim jogando em Clemson, e tem dificuldade em se manter atento em rotas mais complexas. Então, sei lá. Sim, o Gruden ele tá deixando bem claro o estilo de jogo dele. Eu acho que tá cada vez mais, tipo, velho, presso, tá ligado? Nos Raiders e da forma que ele tá lidando com o time, com as trocas, com essas escolhas e tal. Vai ficar, tipo, muito característico, né, o jogo dele. Dando sequência na escolha número 5, Tampa Bay Buccaneers me escolhem Devin White, linebacker da LSU. Sim, eu acho que talvez o linebacker mais indiscutivelmente top do rolê, não é mesmo? É bem playmaker no backfield, é um cara que estuda muito o jogo e é bem inortodoxo, mas de um jeito que funciona. Apesar de cair bem fácil em fakes e misdirections, e geralmente ser o alvo de running backs para finalizarem as jogadas, né? Um cara que meio que sofre com isso. Também aí na rodada 2, escolha 39, trouxeram o cornerback Sean Burton, de Central Michigan. E na rodada 3, trouxeram na escolha 94, vinda dos Rams, aí umas troquinhas marotas, trouxeram o Jamel Dean, cornerback também da Auburn. E aí você fica claro, Tampa Bay se reforçou quase que unicamente em defesa. Eu acho meio engraçado isso, vendo que, tipo, cara, o ataque do Buccaneers não é tão poderoso assim, a ponto de você gastar suas principais escolhas no draft em defesa. É assim, o Bunting é um cara atento a rotas mais complexas, que é acostumado a interceptar passe, tem um foco maior na bola do que no jogador, né, que pode ser muito importante. Mas também é um jogador com dificuldade em mudar a direção, estando já engaged. E o Dean é bem rápido nas laterais e alcança uma velocidade bem alta em pouco tempo e a mantém. Tem braços bem longos também, porém tem muitos problemas de lesão e só jogou uma temporada como titular até hoje. Nesse caso de Tampa Bay ter se reforçado na defesa, principalmente, eu acho justo, considerando que a classe, né, principalmente a defensiva, e porque com a vinda de um novo técnico e da maneira que pode trabalhar, dá para desenvolver o ataque. Tem peças minimamente decentes, então acho ok assim para ser um time não em reconstrução, mas que tem potencial de ir crescendo durante o campeonato, tá ligado? Ah, sim, cara, mas aí eu vejo que eles perderam o Fitzpatrick, né? Não que ele era o titular, mas perderam. E perderam nos principais alvos de wide receiver, que é o Deshaun Jackson. Então, assim, é um tanto quanto estranho, né? Tendo algumas picks interessantes, não ter pegado ninguém de ataque. Mas vamos ver aí o Buccaneers, porque eu acho que essa reconstrução do Buccaneers vai acontecer, eu acho que mais a partir do ano que vem mesmo. Vai ficar um pouquinho mais carado isso. E chegamos agora na maior incógnita do draft inteiro. Rodada número 6. Rodada número 1. Escolha número 6. New York Giants. Todo mundo sabendo todos os poréns que o time tem. Eles me escolhem Daniel Jones, QB da Duke. Cara, sendo que você ainda tinha muitos jogadores interessantes fora. Cara, eu não consigo nem em sonhos drogadíssimos, bebíssimos, eu consigo entender a lógica disso. Tem uma mínima lógica por trás, que é aquele negócio desse moleque ter sido treinado, uma parada assim, pelo Peyton Manning, né? Ter sido não sei se foi treinado ou se foi, tipo, apadrinhado, coisa do gênero. Mas, porra, mano. Cara, é bizarro isso, porque ao ponto que chegou, que assim, era óbvio, quer dizer, no caso do Gettleman nada é óbvio, né? Mas pelo menos era obrigação dos Giants se reforçarem quanto a quarterback. E o melhor quarterback da classe estava lá disponível, que era o Dwayne Haskins. Ele estava lá, tranquilo, você podia escolher ele, suavão. E eles vão com o Daniel Jones, cara. Tem uma compilação de vídeos no YouTube aí de reação de torcedor e o cara A4. Ótimas, né? Tem a reação do Kurt, do pessoal da ESPN também, que é de desistir da vida. É um cara que tem uma progressão de passe ok. Isso que você tinha falado do Peyton, é que ele trabalhou com o David Cutcliffe, que é famoso por ter trabalhado tanto com o Peyton quanto com o Eli Manning.
Ele foi head coach de um e offensive coordinator de outro no college. Então tem uma leve forma de ser guru de quarterbacks, mas né, considerando que o Peyton e o Eli foram excelentes prospectos quando vieram do draft, e o Jones nem em primeira rodada era pra estar saindo. E o pior, assim, a cereja do bolo de merda é que terem falado, acho que o próprio Gettleman falou, que ele quer fazer o mesmo em relação ao Jones com o Eli, o mesmo que o Green Bay Packers fez entre o Brett Favre e o Aaron Rodgers. E aí você parar pra pensar que o quê? Os Packers draftaram o Rodgers, enquanto o Brett Favre era o titular. E o Rodgers ele ficou 3 anos no banco até o Favre sair e ele assumir como titular. Ou seja, é sério isso? Você quer deixar o Eli Manning mais 3 anos e com o Daniel Jones no banco? Você quer bancar o Eli mais 3 anos? Não tem sentido nenhum. Sim, não tem sentido nenhum. Inclusive, uma das melhores reações à escolha do Daniel Jones é do próprio Dwayne Haskins, que ele tá de fone olhando o celular, e quando anunciam, ele dá uma risada e faz um sinal de não com a cabeça, tá ligado? Muito. Pra você que tá perdido, pra você entender mais ou menos, a gente tá falando que você tinha à disposição no draft, não vamos falar dos caras mega elite, não vamos falar de Tom Brady, de Aaron Rodgers, de Drew Brees, vamos falar que livrão assim pra você pegar, tinha um Jared Goff, por exemplo. Livrão pra você escolher. Tá lá, o Jared Goff. Aí você vai e me escolhe quem? O Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill, exatamente. Muito bom. Então, tipo, esse é o nível da insanidade dos Giants, saca? É apostar, mano, tipo assim, é que nem aquela galera que vai apostar no cavalo e aposta no cavalo que é o menorzinho e mais bonitinho, só porque ele é mais bonitinho, saca? Não vê aqueles potrão gigante que vai correr mesmo. Então, tipo, é um tiro no pé. Não temos como afirmar 100% se é um tiro no pé, mas é um tiro no escuro gigante, saca? E o melhor é o meme, que o Daniel Jones parece que foi um ator contratado pra interpretar o Eli em um filme sobre ele, ou sobre o Peyton, qualquer coisa assim. Nossa, totalmente. Então, assim, você tá trazendo um QB bem aquém, assim, de uma universidade que não tem nenhuma notoriedade, saca, dentro do college. Então é muito bizarro. E aí você vê que eles ainda têm a escolha 17 no first round, que da troca com Cleveland. E aí eles me trazem Dexter Lawrence, um DT da Clemson, o defensive tackle. E aí você fala assim, gente, o que vocês estão fazendo, sabe? Parece que eles não estudaram os jogadores do draft, eles estavam escolhendo meio que a caralha, sabe? É assim, no caso do Dexter Lawrence, eu achei até que ok, assim, vi muita gente falando que não precisava pegar agora. Exato. Que ele foi a pique, qual que é mesmo? Pique 17, isso, pique 17. Mas assim, em termos do jogador em si, ele é um jogador pronto, praticamente. Ele já pode entrar como titular, ele é atlético, tem um bom trabalho de pés, etc. Mas assim, é estranho ainda, tá ligado? Considerando a reconstrução do time, você vai pegar um cara que tipo é um defensive tackle, ele vai ter a base de talvez um pass rush ou de segurar numa defensive line, mas que não vai dar em nada. Vai ser basicamente um prospecto que pode estar jogando no lixo alguns anos da sua carreira, assim como já vão fazer com o Saquon Barkley, basicamente. Sim, com certeza. E aí você pensa, eles tinham a outra escolha 30 também, que eles escolheram o DeAndre Baker, com o cornerback da Georgia. Eles poderiam ter muito bem escolhido o Dexter Lawrence nessa escolha, tá ligado? Porque ele ia sobrar, e eles poderiam pegar jogadores muito melhores nessa escolha 17, cara, entendeu? Então, eu acho que esse que é o grande questionamento aí dos Giants. Ou vai ser uma certeza tão gigante que, tipo assim, puta, os nossos olheiros viram, esses moleques vão chegar e vão encaixar de um jeito que vamos calar a boca de todo mundo, ou vai ser que nem você falou, velho, vai ser queimar jogador de graça. Pois é, o Baker é um cara de reação bem rápida, tem um bom timing de quebra de rotas em bolas altas também, mas pode ter alguns problemas na NFL por ser menor que a média dos jogadores. Tipo, ele é um cornerback que tem, acho que 1,79 ou 1,80, não lembro. Então pode ser um pouco complicadinho aí pra ele de lidar com essa galera levemente acima da média no quesito altura. Sim, eu acho que eu já falei tudo que tinha pra falar dos Giants. E assim, como eu falei no disclaimer lá, isso tudo pode dar muito certo.
saca? Mas a probabilidade da bosta é muito grande. E eu, como torcedor dos Eagles, rival direto de divisão dos Giants, eu tenho a rir sobre isso. Dando sequência na rodada 1 ainda, na escolha número 7, Jacksonville Jaguars trazem Josh Allen, defensive end de Kentucky. Vamos melhorar a defesa que já era conhecida como Saxonville. Que foi uma temporada, na verdade, né? Que ano passado foi meio triste. Mas o Josh Allen, que não é o quarterback do Bills, tá? Só avisando. É um dos melhores edges da classe, de muita velocidade, tanto que era cotado a sair nos Raiders, né? Ele não é tão bom contornando o arco para realizar um sec, mas que compensa com a velocidade de reação. É um jogador praticamente pronto, também vejo, talvez já entrando como titular tranquilamente. E só explicando o lance do edge, para quem não manja das nomenclaturas, é que jogador da ponta da linha defensiva, tanto defensive end como outside linebacker, meio que perdeu essa nomenclatura por não serem mais posições tão fixas assim. Então você deixa edge, que no inglês significa ponta, basicamente, né? Borda, alguma coisa Beirada, berola. Então o Josh Allen é um dos melhores berolas da classe. Mano, ótima definição. Isso vai ser... Mano, vai ser insano ver de jogar nos Jags, porque já tinha uma defesa bem robusta, né? Assim, principalmente na linha ali, né? Então era bacana, tinha o Jalen Ramsey, que é um excelente cornerback também. Então, dependendo aí do nosso querido Doug Marrone e do Defensive Coordinator cooperar, acho que dá pra sair um time decente, mais uma vez, assim como foi na temporada 2017. Exato. E aí na rodada número 2... E escolha 35, eles trazem Jawon Taylor, offensive tackle da Flórida, aí para ajudar nosso menino Nick Foles a ficar um pouquinho mais protegido. E no round 3, na escolha 69, trazem Josh Oliver, um tight end de San Jose State. E aí a gente viu que vamos proteger Nick Foles e vamos dar um tight end para ele, que ele gostou bastante de jogar nos últimos 2 anos lá nos Eagles com o Zach Ertz, né? Então vamos dar as armas que o Santo Nick precisa para ir para cima com o nosso time, né? Pois é, o Taylor, ele tem um grande potencial de já ser titular, também é um bom jogador aí para proteger o Foles, bem firme e consistente. E o Oliver, que não é aquele cara do teste de fidelidade, é um cara bem centrado a correr as rotas, também inteligente na capacidade de improvisar para ajudar na progressão de passe, mas tem alguns problemas em bloquear, assim, né? Então veremos com o Doug Marrone, principalmente, se ele não for um cara mais old school, né? Porque os caras mais velhos, eu acho que o Tyrande só bloqueia, não faz nada. Mais um bloqueador na linha. Então vamos ver aí como ele vai trabalhar com esse rapaz. Dando sequência, na escolha número 8, temos Detroit Lions, que trouxe TJ Hawkinson, Tyrande de Iowa. Talvez me arrisco a dizer aí que da primeira rodada foi a melhor escolha no quesito ofensivo, cara. Tá assim, tirando os quarterbacks, ó. Então foi a única, né? Né, exato. Mas muito bem pensada e analisada para Detroit, que vai fazer uma grande diferença aí nesse time que estamos aí de olho, que vai fazer barulho, mano. Cara, o TJ Hawkinson é um dos melhores tight ends da classe ali ao lado do Noah Fant, tá, que estavam disputando o primeiro e segundo na maioria dos boards e mock drafts da vida aí. É um cara bem completo, titular instantâneo. Lions aí com uma boa dupla de tight ends agora, draftaram o Hawkinson, receberam o Jesse James na free agency dos Steelers. Então assim, estão acionando bastante os principais pontos que faltavam, né, no time. Tanto que quando houve a escolha do Hawkinson, eu mandei no nosso grupo ali das internas, falando, mano, o Lions é legit, tá ligado? O hype tá liberado. Tá liberadíssimo, velho. Tanto que nas outras duas escolhas que a gente ia falar, puxa um linebacker e um safety, que eram duas das principais coisas que faltavam na defesa dos Lions, né? Então, assim, no caso, o Jelani Tavai, que é o linebacker de Hawaii, que, cara, sinceramente, eu não faço a menor ideia de quem seja, só que a nota no Combine é que ele tem potencial de backup. Então, sei lá, apesar do Lions, como eu disse, se movimentou muito bem com base nas suas necessidades,
Vamos lá saber como o Sr. Matt Patricia vai trabalhar com esse cara. E o safety, Will Harris, que se posiciona bem para os tackles, teve 6 recuperações de fumble nas 2 últimas temporadas, o que é um número expressivo para um safety. Então, assim, a gente viu que, principalmente, não só o Matt Patricia é uma mente defensiva, né? Foi o coordenador defensivo dos Patriots por um bom tempo. E os destaques dos Lions em suas vitórias na temporada passada, ele falou isso 1000 vezes, foram justamente quando a defesa encaixava bem. Então vamos ver aí qual vai ser a capacidade dele inovar e trazer essa galera mais nova e encaixar com essa defesa. Não, exato. Eu acho que o maior erro, digamos assim, o maior déficit do Detroit ano passado foi a parte do ataque em si. Porque a defesa estava conseguindo segurar bem, mas é aquele esquema, quando a defesa segura 3, 4 drives sem tomar ponto e o ataque também não pontua, dá meio ruim. E esses jogadores aí que o Bruno falou, o Jalani Tavai e o Will Harris vão ser peças muito importantes, ainda mais quando você tem uma mente defensiva, né, como seu head coach. Então vai ser muito bacana, vai ser uma das divisões aí mais tretosas do ano, nesse próximo ano aí. Vamos aproveitar o gancho? Não se esqueçam de já se inscrever, mano, porque daqui a pouco a gente vai começar a soltar os episódios falando de divisão por divisão. Esse bagulho vai ser bem louco. Dando sequência, na escolha número 9 do first round, tivemos o Buffalo Bills escolhendo Ed Oliver, defensive tackle de Houston. Mais um aí, que classe de linha defensiva no modo geral, né, velho? Pois é, o Oliver é outro cara pronto, titular, certeza, excelente arma para essa defesa do Bills. E ainda trouxeram o Cody Ford, né, jogador que não vi muita coisa, sinceramente, mas estão fortalecendo a offensive line, né. O Ford é um offensive tackle de Oklahoma, importantíssimo, que foi um dos principais problemas do Bills temporada passada, justamente a offensive line. Então proteger o menino Allen, menino novo aí, nunca comeu um cu, tem sua carinha aí tem uma carinha de criança ainda, de neném. Ele tem cara de ser quarterback, sei lá, do High School Musical, tá ligado? O head coach passa as cal pra ele cantando. Né, é verdade. E o Bills aí, mano, se fortalece também no ataque, com a número 38 da segunda rodada. Cody Ford, um offensive tackle vindo de Oklahoma, e um running back vindo aí na escolha 74 da rodada 3, o Devin Singletary, vindo da Florida Atlantic. Então é um time assim, vamos proteger um pouquinho mais o nosso querido QBzinho e vamos dar uma arma de corrida para ele, não é mesmo? Pois é, o Singletary é um running back bom em finalização de jogadas e quando usado mais para desafogamento do ataque, porém precisa um pouco mais de disciplina ao correr as rotas, e porque é meio porra louca, ele corre o que ele quer e foda-se. Então tem que ter um pouco mais ser um pouco mais centrado nesse sentido. Exato. E fechando aí as 10 primeiras escolhas do draft, eu vi gente desesperando nessa hora, porque era a escolha do Denver, Denver Broncos, um time que tá se reestruturando, tá tentando se melhorar, e eles trocam com os Steelers, tá ligado? Que deixa o Bruninho aí muito feliz, e o Steelers me pega um cara pra substituir finalmente o Shazier, né, querido Bruno? Trazem Devin Bush, linebacker de Michigan. Cara, esse momento foi tenso para um caralho, porque eu só assisti mesmo a primeira rodada, né, que é o que importa do draft, no final das contas, você assistir mesmo e acompanhar. E eu tava de boa, né, pick 10, Denver Broncos, o que o nosso grande John Elway irá fazer, né. Será que ele vai pegar um Drew Lock e um quarterback sobrando? Nunca se sabe. Nem fudendo, mas nunca se sabe. E aí, eu não lembro, eles estavam on clock lá, eu não lembro quantos minutos ainda faltavam. E apareceu que os Steelers trocaram com eles. Eu falei, eita porra. E aí depois eu fui ver que, mano, o Colbert, que é o general manager dos Steelers, ele ligou, tipo, no último segundo possível pra fazer a trade. E aí subiram da 20, que era a original deles, pra 10, né? E ainda trocaram mais uma pick da segunda rodada e uma do draft do ano que vem. Então saiu barato ainda. E pegaram o Devin Bush, que é um cara que não costuma cair em fakes, apesar de demorar um pouco para reagir a misdirections, mas cobre de uma sideline a outra, o campo inteiro ali. E no caso, sim, como o Lucas falou, finalmente alguém para substituir o Ryan Shazier, que o time passou um ano
basicamente sem ninguém ali naquela cobertura. Foi tenso. Foi aquilo que a gente falou 8.000 vezes também, que é uma defensive line que vai muito pra cima pra pressionar. E a secundária voltando pra fazer a cobertura e fica aquele mar aberto no meio. A qualquer rota slant passando ali, é caixa. Então é um cara com presença pra fazer isso. É um cara que dá umas zoadas. Tem um vídeo dele quando ele vai jogar contra uma college rival, a dele. Que ele tá no campo dessa outra college. Ele vai em cima do símbolo do time que tá no gramado e ele fica passando o pé, esfregando assim pra zoar o símbolo. Então, sensacional, assim, tem tudo pra fazer os jogos da AFC North serem mais libertadores do que já são. Nada mais justo. Então, foi curti pra caralho o draft dos Steelers. Foi realmente uma surpresa, que ano passado foi um desastre. Esse vídeo do Bush fazendo esse bagulho aí no símbolo da escola, acho que ele fez até um M de Michigan, né? Ficou famoso, mano, porque ele cavuca mesmo o símbolo dos malucos com a chuteira. Tanto que aí corta a cena assim, os caras pintando o símbolo de novo por cima e o pau fechando, velho. E isso era, tipo, o aquecimento da galera só, tá ligado? Ele tava com fone no ouvido, touca, essas paradas tudo. Ele tava de fone e tal, ele só tava de blusa, tá ligado? Ele só tava com a chuteira mesmo, só pra fazer a bosta mesmo, tá ligado? Então o cara que já chega na atitude, né? Se o Juju na primeira temporada dele já deu aquela porrada no Vontaze Burfict pra ele ficar esperto, então já mostra a base bem forte. A base vem forte, a escolinha do tio Ben vem que vem. E completando aí na rodada 3, com a escolha 66, o Steelers traz Deontay Johnson, wide receiver de Toledo, aí uma ótima arma para o senhor Big Ben. E na escolha 83, também do round 3, Justin Lane, cornerback do Michigan State. Então, assim, uma peça para o nosso querido barriga de cadela grávida ter mais um alvinho. E vamos reforçar um pouco mais essa defesa, porque não podemos mais um ano terminar atrás dos Ravens. Ainda mais porque esse ano o Brauzão da massa vai vir comendo cus e pegando nomes. Questão do Deontay Johnson, ele é bem playmaker. Correndo ele atinge uma velocidade boa, bem rápido, o que dá uma adiantada boa para fazer a rota. Mas precisa de mais equilíbrio e mais atenção aos pés na hora de fazer as rotas. Que ele também acaba sendo meio, como é que fala? Indisciplinado nesse quesito. Apesar, né, de que os Steelers têm uma certa tradição no desenvolvimento de novos wide receivers, né? Vi de Juju, Antonio Brown, ou até voltando lá atrás, o Santonio Holmes, que foi o herói da última conquista do Super Bowl, com aquela catch, recepção incrível na pontinha dos pés ali. E no caso do Justin Lane, ele já foi wide receiver, então ele tem uma boa noção de rotas e sabe se adaptar para conseguir pará-las. Apesar de não marcar tão bem a ponta da rota, o que acaba sendo um trabalho muito mais da secundária, dependendo da rota, né? Mas assim, como eu falei, o Pittsburgh fez um draft bem bacana, curti bastante, porque cobriram muito as principais necessidades, linebacker, cornerback, que são de longe as principais, a intermediária para a secundária era a parte que o time mais sofria. O ataque não precisava tanto, como foi, ainda traz um wide receiver. Esse agora, contando com os outros que já tem, é o 6º wide receiver que tem no time. Então assim, tá bem completa essa área. Por isso que eu falei que tem tudo para desenvolver o cara bem, tem potencial. Então, ao contrário de como foi ano passado, esse foi um draft que eu achei bem bacana lá do pessoal de Pittsburgh. É interessante esse negócio de ter 6 wide receivers à disposição, porque isso é um fator interessante no quesito físico da coisa. Porque os wide receivers são jogadores que tem que dar aqueles piques gigantescos, né? E muitas vezes a rota, a bola não vai nele, mas mesmo assim ele tá fazendo aquela rota. Então assim, você tendo um corpo de wide receivers bons, treinados ali, alinhados com o seu QB, você consegue fazer esse rodízio tanto para ajudar no físico mesmo, e os caras não se cansarem tanto, quanto para dar aquela bugada, aquela tela azul de leve na defesa, porque todo mundo tem suas características, né? Todos os atletas têm suas características. Então você rodando isso vai ter bastante espaço para um playbook bem extenso aí dentro de Pittsburgh.
chegamos ao final desta edição, que nós achamos melhor pontuar as 10 primeiras rodadas, como a gente fez aqui, e já falar sobre esses times. Semana que vem, a gente vai fazer a segunda parte do draft, aí falando dos outros times que nós não falamos aqui. Não vamos falar mais desses 10 times que falamos aqui agora. E aí a gente vai pegar os principais perdidos aí do draft. Então assim... Bom subtítulo do draft. Né? É ótimo, né? Então assim... no próximo, esse episódio ficou um pouquinho mais alinhadinho, organizadinho, tudo bonitinho. O próximo vai ser aquele catadão gostoso, mas pode ter certeza que vamos falar todos os jogadores principais e impacto deles nos times. Pra você não perder isso, já se inscreve nessa bagaça. A gente quer chegar aos 100 inscritos antes de voltarmos para a temporada de 2019. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, o rei das pautas nesse podcast. Estou preparado para fazer aquele catadão gostoso que vai ser incrível. Parece aquele catadão gostoso, tipo aqueles títulos de vídeo pornô brasileiro, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, que nem você falou o Oliver do teste de fidelidade, tá ligado? Oliver em catadão gostoso, tá ligado? Catadão gostoso. Então é isso, galera. Menino Bruno vai começar a suar a partir desse momento aí, fazendo esse catadão gostoso de draft aí. Tem bastante coisa interessante. Eu estou extremamente confiante e feliz pelas escolhas que o meu time fez. Temos apontamentos interessantes aí, mano. Fazia tempo que o time da Nova Inglaterra não escolhia no first round, né? Escolheu aí, rapaz! Então tem bastante coisa legal para a semana que vem. Muito obrigado, Bruno Braga, novamente. Mais um obrigado, porque essa pauta foi pica, viado. É nóis, viado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com o New York Giants, velho. Porque tem que alguém ficar com eles para ver se eles param de fazer bosta. É isso. Que terror, né? Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus Cristo. Só Jesus na causa desse time chamado Giants. Eu vi um monte de gente falando assim que a piada de Nova York mudou de nome, né, velho? Nova York agora também passei uma piada como um todo. Mano, temos que acertar isso daí, né, velho? Nova York é uma piada. Olha só que mancada. Então, tchau!